Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã, neste que é o primeiro domingo do mês de novembro. Fica gravado, né? E o pessoal assiste também em outros dias, e a palavra de Deus também tem essa graça, né? Esse poder. Você pode ouvi-la hoje, e você pode ouvir a mensagem daqui 10 anos. A palavra continua poderosa, a palavra continua transformadora, a palavra de Deus continua alcançando vidas, ela é muito atual, ela é muito preciosa. Glória a Deus pela sua palavra. Por falar nisso, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Eu quero começar lendo 2 textos. Nós vamos construir algo com a ajuda do Espírito Santo, obviamente, mas em cima desses 2 textos, Mateus capítulo 5, Mateus 15, verso 18, 19 e 20, é o primeiro texto. E eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, tá? Mateus capítulo 15, versos 18, 19 e 20. Se você puder ler comigo, eu agradeço, em voz alta. Vamos tentar? Mas o que sai da boca procede do coração, olha aí, hein? E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Eu quero só abrir um parênteses aqui, para que você não pense que Jesus não tem higiene. Ele está contra, validando, assinando a porquice. Não é. Ele, quando diz que comer sem lavar as mãos não contamina, a gente precisa entender essa palavra contaminar, trazer impureza, era uma palavra muito usada desde a lei do Antigo Testamento, mas mais para se referir a uma quebra de princípio. Por exemplo, quando se tocava em um leproso, impuro você ficava, contaminado você estava. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não podia tocar em nada e em ninguém, porque tudo aquilo ou todo aquele em que ela tocasse, impuro, contaminado ficava. Então a ideia de contaminação aqui não é uma questão de higiene ou uma contaminação de alimento, né, tóxico, não. A ideia é você estar contaminado, quebrando leis e se separando da parte do Senhor, se tornando impuro. Vamos ler com esse entendimento mais uma vez em voz alta, desde o verso 18, vamos lá? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. De novo essa frase, só mais uma vez. Mas o que sai da boca procede do coração, de dentro da gente, e isso contamina o homem, traz impureza e contaminação para nós. O outro texto é o de Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8. Eu leio também na Almeida Revista e Corrigida. Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8. A palavra de Deus diz assim, se você puder ler comigo, vamos lá? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Fazendo aqui uma referência ao comportamento daquele povo que Deus tirou do Egito e tinha como alvo a terra prometida, mas durante o deserto foram reprovados por conta de um comportamento apontado por esse texto. O problema era um coração que se
recusava a ouvir a voz do Senhor. Um coração duro, um coração endurecido. Você conhece ou já cruzou com alguém na sua vida duro de coração? Vamos ler só o início mais uma vez, Hebreus 7:8. Portanto, como diz o Espírito Santo, agora, se ouvirdes hoje a sua voz, o que é que nós devemos fazer? O que diz agora? Não endureçais o vosso coração. Se hoje o Senhor falar com você, comigo, conosco, nós precisamos dar uma resposta positiva a essa visitação. E essa resposta positiva bíblica é não endurecer, não oferecer resistência. Onde? No coração. Percebe, e eu pelo menos percebo, nós percebemos com isso, como disse Jesus no texto anterior, que é do coração que saem, que procedem as saídas da vida, procedem a resposta. Do coração nasce a bênção, mas do coração também a perdição. Portanto, Provérbios 4:23 vai dizer, um dos textos mais importantes de toda a Bíblia: sobretudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Todos os dias, nosso coração é alvo de Satanás. E eu não estou exagerando, eu disse e repito, sem sombra de dúvida, todos os dias, Satanás vai tentar manchar o seu coração, macular o seu coração, vai tentar chatear você. Coisas acontecem para nos entristecer, pessoas e circunstâncias são usadas pelo inimigo a fim de que o nosso coração seja alcançado, ferido, machucado, entristecido. Jesus Cristo, sabendo disso, ele libera para as pessoas, os seus seguidores, ele libera uma frase interessante. Ele está dizendo: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele está dizendo que o alvo de Satanás é fazer com que aquele que está diante de um grupo, responsável por alguma coisa, ou você que é o líder da sua casa, ou você que está à frente de um projeto na sua empresa, Satanás quer feri-lo, ferir o seu coração. E uma pessoa ferida não consegue liderar, ela não é bênção na vida dos outros. Normalmente, o ferido fere, o sarado sara. O ferido fere, o sarado sara. Vamos fazer uma oração para Deus falar com a gente? Fecha os teus olhos sentado, mais uma. Pai, que haja cura nessa manhã. Eu não falo apenas, Deus, de uma cura física, eu não me refiro apenas a uma cura no corpo, mas o Senhor é Deus e pode realizá-la enquanto ministramos, enquanto oramos, enquanto louvamos, enquanto adoramos, enquanto oramos. O Senhor é Deus para curar, fisicamente também. Mas eu peço em especial que o coração das pessoas que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando também em casa, seja o alvo principal nesta manhã. Meu Deus, que haja cura de corações nesse lugar. Restauração de vidas, Pai, mudança de comportamento. Oramos, meu Deus, por uma manhã de arrependimento. Oramos, meu Deus, por uma mudança no sentido de nos voltarmos a Ti, reconhecendo que em Ti e somente em Ti está a saída para a nossa vida. Que não haja dureza de coração e que toda resistência criada por Satanás ou pelas circunstâncias que já tanto nos machucaram, todas estas circunstâncias caiam por terra nesta manhã, em nome de Jesus de Nazaré, e que o Senhor encontre livre acesso, meu Deus, quebrantamento no nosso meio, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém. Muito bem, abra sua Bíblia no livro de Jonas, e o tema de hoje é a história de Jonas, um homem com dificuldade. Eu até escrevi assim: quando um homem prefere morrer do que mudar.
Jonas capítulo 1, você está com a sua Bíblia aí? Deixa ela aberta e nós vamos espremer o livro de Jonas. E eu vou me adiantar a vocês e vou dizer o que eu espero e orei, peço a Deus como resultado desse nosso bate-papo nessa manhã. Eu espero terminar o culto de hoje. Deixa eu só fazer uma pesquisa de campo rapidinho. Quem aqui, pelo menos alguma vez na vida, já ouviu falar de Jonas? Levanta a mão. Puxa, que coisa linda. Vocês facilitam demais a minha vida. Quando a gente fala assim, Jonas, o que você pensa? Eu não entendi nada que vocês falaram. Não. Vamos tentar de novo. Jonas, o que vem na cabeça? Fujão, desobediente. Turma só malhando Jonas, né? Quem mais? Teimoso. Se alguém vira para você e diz assim, e aí Jonas, fazendo alusão ao personagem da Bíblia, você recebe como elogio? Não, você recebe, como assim? Por que, Jonas? Do que você acha que eu estou correndo? Do que você acha que eu estou fugindo? Isso obviamente é aquele que tem um contato com esse livro, contato com a história, que eu vou contar rapidamente para vocês, mas deixa eu concluir. Eu espero, no terminar do culto de hoje, olha a minha expectativa, e eu às vezes tenho uma expectativa elevada, mas eu vou continuar com essa expectativa até o final do culto de hoje. Eu quero terminar o culto de hoje, e quero que você vá para casa assim, ó. Pai, tem um Jonas dentro de mim. Amém? Tudo bem, agora você pode relutar. Está na hora do negacionismo. O início é assim mesmo. Não, tem não, eu não faço, eu não desobedeço. Fica tranquilo, é normal. Mas eu espero que com o desenrolar da nossa conversa, do nosso bate-papo hoje, você saia da igreja assim, Senhor, verdade, tem um Jonas dentro de mim. Existe um Jonas dentro de cada um de nós. Sabe, feliz você que perceber isso o mais rápido possível, para você conseguir controlá-lo, para você conseguir discipular esse Jonas, converter esse Jonas aí. Você precisa entender primeiro esse Jonas que mora dentro de você, para que você possa trabalhar com essa área, com esse lado seu. Mas deixa eu contar para vocês rapidamente o livro de Jonas. Vale a pena, hoje é domingo, normalmente dia de quê? Feijoada, macarronada, churrasco, comida só leve, né? Você vai comer, e aí depois que você comer, numa sentada na rede, ó, dá para você dar uma passada de olhos no livro de Jonas, 4 capítulos, vou mostrar para você. Aqui começa Jonas, aqui termina Jonas. 4 capítulos, curtinho. Quando a gente fala assim, vamos ler um livro da Bíblia, isso aqui, inclusive estava sentado aqui antes de começar, começou o relógio contando 5 minutos para começar. Eu fiz um teste, vou ler Jonas, 5 minutos. Eu li Jonas. Então, depois da macarronada, Jonas. Duvido que vocês vão fazer isso, mas eu disse que a minha expectativa é alta. A gente tenta. Eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso de número 10, só para a gente ter um paninho de fundo, mas antes de ler, deixa eu contar a história de uma maneira bem resumida, mas a gente tem um primeiro contato. De fato, Jonas, ele é conhecido como um profeta fujão. Por quê? Porque ele recebe da parte de Deus uma ordem, uma ordenança, uma missão. Era para ele pregar em Nínive. O que é Nínive? Pode colocar aqui para a gente? Nínive era a capital da Assíria. E a Síria era a arqui-inimiga de Israel. A definição dessa capital é a seguinte: é a capital do reino da Síria, à margem esquerda do rio Tigre, na antiga Mesopotâmia. Nínive, cujo nome significava bela, encontrava-se próxima da atual cidade de Mossul, no norte do Iraque. Na Bíblia, como a gente vai ver, Jonas ele é enviado a Nínive, entre aspas, eu vou explicar isso no nosso bate-papo hoje, né, na mensagem. Ele é enviado a Nínive para converter o seu povo e assim evitar a destruição daquele povo ou daquela cidade, a cidade de Nínive. Era uma cidade de cerca de 120 mil habitantes, e o livro de Jonas diz isso.
E quando a gente fala 120 mil habitantes, irmão, para a época, é muita gente. É uma cidade muito grande, que realmente se destacava. Só que era a capital da Síria, e a Síria era a arqui-inimiga de Israel, e eles já haviam feito bárbaros com o povo de Deus. Eles tinham um costume, inclusive, de quando perseguiam os israelitas, o povo de Deus, eles massacravam não só as pessoas, não só matavam as pessoas, mas acabavam matando as crianças, inclusive esmagando. Isso aí é história já, né? A Bíblia não diz assim desse jeito, mas esmagando a cabeça dessas crianças com pedras. Uma coisa, eles eram bárbaros. Muitas maldades eles já haviam feito, o que explica um pouquinho o comportamento de Jonas. Mas o livro de Jonas, ele é enviado por Deus para pregar nessa cidade. E na verdade, quando a gente usa, eu sempre ouvi assim, é para pregar lá, até a definição diz, é para pregar para o povo se converter. Não, a ideia nunca foi essa. Era para levar uma palavra de juízo, era para levar uma palavra de sentença. Era para ir até a cidade de Nínive dizendo, olha, Deus disse que vai vir juízo sobre vocês, e vocês serão destruídos, porque a palavra realmente era uma palavra de juízo, era uma palavra de sentença. Jonas decide fugir. Ele encontra um navio que vai no sentido oposto, ele embarca no navio, ele paga a passagem, ele desce para o porão, e o texto vai dizer que Deus envia uma tempestade enorme e alcança aquele barco, e aí começa uma briga. E a briga não é entre Jonas e o diabo, a briga não é entre Jonas e o inferno, a briga é entre Jonas e Deus. A briga é entre um coração que não quer ir e um Deus que tem um plano maravilhoso e que deseja que esse plano seja executado. E durante os 4 capítulos do livro é briga intensa, e o livro termina com briga, e a gente vai ver isso. Então, com essa visão, vem comigo para a história, para o texto. Jonas capítulo 1, vamos ler do 1 até o 10, para começar. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, só para a gente contextualizar, no lugar de Jonas, eu vou ler William, tudo bem? E você chuta, vai ler o quê? O seu nome aí, vamos tentar? E veio a palavra do Senhor ao William. Eu estou sozinho ainda, irmãos, eu não estou ouvindo sua voz, vai, ao invés de você falar Jonas, você fala o seu nome. E veio a palavra do Senhor ao William, filho de José, muda o pai também para dar certo, né? Dizendo, o que ele diz para o Jonas? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Qual é a ideia? Chega, deu. A malícia, a maldade, as barbaridades de Nínive chegaram aqui, deu a cota. Vai lá, Jonas, e prega, leva uma mensagem de juízo contra Nínive. Diga que deu, que Nínive será subvertida, destruída, aniquilada, vou acabar com eles. O texto diz que Jonas, no verso 3, se levantou, mas para fugir de diante da face do Senhor. Tem como fugir de Deus? Tem. Você já tentou? No início é assim mesmo, né? Negacionismo e tal. No final a gente conversa de novo. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem. Ele está pagando para fugir. E desceu para dentro dele, para dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, de diante, de longe da face do Senhor. Eu quero fugir, eu quero correr.
Não estou a fim de ir, eu não vou, eu não vou, não vou, eu não vou, eu não vou. E ele entra num barco, e ele encontra um barco, está indo para onde? Nós estamos indo aí para Tarsis, sentido oposto de Nínive. Quanto mais para longe eu for, melhor. E o Jonas então entra no barco, desce para o porão do barco, e ali ele está escondidinho, no cantinho do porão do barco, pensando, coração dele duro: eu não vou, eu não vou, é ruim de eu ir, eu não vou, mas eu não vou mesmo, mas não estou a fim de ir, e não há quem me possa fazer ir. Ele começa assim, e no versículo 4, o Senhor mandou, não é demônio, é Deus. O Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. As piores tempestades que a gente enfrenta na nossa vida são as causadas pela nossa rebeldia, pela nossa dureza de coração. Porque quando estamos lutando contra o diabo, Satanás, os poderes das trevas, nós podemos correr para dentro de uma igreja, para mais próximo de Deus, e dizer assim: ô pastor Miguel, põe a mão na minha cabeça, vamos lá, em nome de Jesus. Agora você está lutando contra o que Deus quer de você. Qual pastor que pode te ajudar? Qual a igreja que pode melhorar essa situação sua? Qual a campanha que você pode fazer? Se o seu negócio é contra Deus, não dá para você ficar de pé nesse barquinho e gritar: está amarrado. Como é que amarra o Senhor? Então uma tempestade surge, e no versículo 5, temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, com D minúsculo, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, os bens, para aliviarem o seu peso. E o Jonas, o Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia um profundo sono. Como é que consegue? Não sei. É uma tempestade num barco, e ele está num cantinho do porão, escondidinho, dormindo. No coração dele, a frase ainda é: eu não vou, eu não vou, eu não vou. E no versículo de número 6, o mestre do navio chegou-se a ele, encontra o Jonas dormindo lá no porão, e diz: o que você tem, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Está vendo o ímpio mandando o crente orar, o profeta orar. O que você tem que você não... Ora aí, clama aí, está todo mundo, vamos morrer, nós vamos morrer. E dizia cada um ao seu companheiro, no 7, vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre ele, Jonas. Eu não sei como é que eles faziam isso, não é assim não, né, irmãos? Mas o escolhido foi Jonas. Aí na hora que apontam para o Jonas, o interrogatório começa no 8, e disseram para o Jonas: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação que é a tua? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? Cá entre nós, perguntas que a gente sempre tem que fazer para a pessoa e para as pessoas, antes de trazê-las para a nossa vida, para dentro do nosso barco. Você não tem que trazer as pessoas para dentro da sua casa, para depois dizer assim: de onde você vem? Quem é você? Você tem que saber disso antes. Agora olha a tempestade, a tribulação. Quem que é você? O que você está fazendo aqui? E no 9 ele responde. Ele não mente não, ele diz a verdade. Ele diz assim no 9: eu sou hebreu e eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. 10, então os homens se encheram de grande temor e disseram, e a nossa pergunta, a nossa mensagem gira em torno dessa pergunta: por que fizeste tu isso? Vamos repetir a pergunta: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que ele fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado, ele tinha contado.
Irmãos, muito se fala sobre Jonas, se metralha Jonas, se aponta Jonas, e é verdade, ele realmente é marcado pela desobediência dele, e como um profeta, que Jonas era um profeta, um homem de Deus, fujão. Mas pouco se fala sobre por que Jonas está fugindo. Por quê? De que ele está correndo? O que está acontecendo? O que é capaz de fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus, como nós, correr do Senhor, lutar contra o próprio Deus? O que pode endurecer o nosso coração nesse nível? É o que eu aprendo com esse livro de Jonas e quero plantar dentro do seu coração, porque o coração, primeiro nós vamos ver o nível de endurecimento do coração. Ele está no porão, ele é descoberto no porão, e os marinheiros então perguntam: por que você está fazendo isso? O que está acontecendo com você? Ele não responde aqui a pergunta, mas no verso de número 11 vem uma segunda pergunta: e disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque a tempestade piorava. Então no 12 ele dá a saída ao próprio Jonas, ele diz: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Olha o nível de dureza do coração. Ele é um homem que recebe uma missão e diz: não vou. Ele entra no barco e vai para longe. Ele desce para o porão e está escondido. Os marinheiros descobrem que a culpa é dele e diz: qual é o problema? Por que está fugindo? Ele ainda não trata disso. O livro ainda não vai dizer por que ele está fugindo. Ele não dá essa resposta, pelo menos até agora. E então eles perguntam: o que a gente faz então para resolver o problema? Diz: eu tenho uma saída, é o seguinte: eu sei que por minha causa vocês estão enfrentando essa tempestade. Faz o seguinte: vocês vão me levantar e vocês vão me jogar no mar, e aí então vocês vão ficar de boa. Mas e você, Jonas? Eu morro, mas eu não vou. Eu morro, mas eu não vou. Eu morro, mas eu não vou. Não é uma frase forte? Eu estou disposto a pagar com a minha vida do que ir em Nínive levar essa mensagem que Deus me mandou. Não estou afim, não vou. É lógico que você levantar um homem, pelo amor de Deus, isso não é um livro de historinha. Tem gente que está dentro da igreja e acredita que Jonas é uma fábula, mas Jesus cita Jonas. Quando os fariseus pedem para ele um sinal, Jesus diz: olha, eu não vou dar um sinal a essa geração má e perversa, senão o sinal do profeta Jonas, validando o livro de Jonas. Então eu acredito na literalidade dessa história. Eu acredito que existiu esse profeta, e eu acredito que ele lutou, ou pelo menos tentou lutar, contra Deus, o próprio Senhor. E a pergunta de hoje é: por quê? O que é capaz de fazer o nosso coração se endurecer a ponto da gente encarar Deus, ou tentar fugir, correr das missões que o Senhor Deus? Nós vamos buscar essa resposta dentro do texto, a ponto de ele dizer assim para os marinheiros: me levanta, me joga no mar, mas eu não vou. E eles, lógico que de cara não jogam, eles tentam remar, eles se esforçam para ver se chegam em algum lugar, mas o mar ficava pior ainda, a tempestade, porque eles estavam lutando contra quem? Vocês lembram? Contra o próprio Deus. Até que eles viram: gente, não vai ter jeito, nós vamos ter que se livrar do Jonas. Eles pegam o Jonas e pedem, até oram, eles pedem perdão: Deus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor não nos leve em consideração essa falta. E eles pegam o Jonas, porque se jogar um homem em alto mar já é morte. No meio de uma tempestade, estão matando o Jonas. Mas vai fazer o quê? Eles pegam o homem e jogam o homem. E irmãos, o texto vai dizer que assim que eles jogam o Jonas, no verso 15, levantaram o Jonas, jogaram o Jonas no mar. Como é que termina o 15? E cessou o mar da sua fúria. Acabou o problema. Acabou o problema para os marinheiros. Acabou o problema dentro do barco. E o nosso Jonas, engolindo água, morrendo afogado, afundando no mar. Vocês estão enxergando Jonas? E pensando:
Não vou, não vou. Eu não sei você, mas se é outro, eu vou. Esse não, esse o coração tá duro. Você vai morrer, Jonas. Mas eu não vou. É o Jonas. E Deus está no céu. Você vai. Bonitão, você vai. Ah, você vai. Não vou. Então Deus prepara um peixe. No verso 17: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aí, irmãos, vem comigo. Eu não vou, ele começa a afundar. Lá vem um peixe, e é um peixe, né? E vem na sua direção e começa a abrir a boca. Irmão, eu faço tudo que é oração que eu já aprendi. Irmão, se você não é crente, você converte na hora. Se você não é batizado no Espírito Santo, você recebe até dom de língua. O quê? Na hora que o peixe abre a boca, você diz: o que sou eu, a isca? Você diz: eu vou. Mas Jonas, o nosso Jonas, na hora que ele vê o peixe vindo, abrindo a boca, me engole, mas eu não vou. Esse Jonas. E a pergunta continua: mas o que fez? O que está por detrás desse posicionamento tão duro, tão inflexível? E então começa o capítulo 2. E começa assim o verso 1. E orou Jonas, diga aleluia, oh glória, já era, até que vim Jonas. Que é isso, filho? Orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas dos peixes. 3 dias, e aí lá vai eu enxergando Jonas na barriga do peixe. Primeiro dia, me digere, mas eu não vou. O homem é ruim, irmão. No segundo dia não tem problema, pode me digerir, mas eu não vou. No 3º dia ele não aguentou mais. Tá bom, Senhor. Tá bom, Senhor, eu vou. Não aguento mais essa situação. Mas eu sinceramente, agora digo eu, como fala Paulo, né? E não o Senhor, eu ainda não vejo arrependimento. Eu não vejo eu vou porque eu quero ir. Não, eu vou porque eu vejo que não tem jeito. Eu vou porque eu tenho que ir. Eu vou porque o Senhor está mandando. Por mim eu ficava aqui na barriga do peixe, mas não aguento mais ficar aqui. Então tá bom. Então ele ora e diz: tá bom, eu vou. E aí termina o capítulo 2 no verso 9 e 10. Vamos ler o 9 e 10 para terminar o 2. É um resumo do livro de Jonas. E aí ele termina a oração dele no 9, ó. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento, e o que eu votei eu pagarei. E do Senhor vem a salvação. E aí no 10, Deus diz: então você vai pagar o que você votou? Você vai fazer o que você prometeu? Eu vou fazer. Então no 10, falou pois o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Lança o Jonas para fora. Aí começa o 3, e o 3 é igual ao 1, porque toda vez que você empata a sua vida na rebeldia e na desobediência, você pausa a sua história. Até que você diz assim: amém, Senhor. Sim, Senhor. Aí você volta no capítulo 1, de onde você parou. Vocês estão me acompanhando, gente? Aí é o capítulo 3 agora. Olha como ele parece o primeiro capítulo. Capítulo 3, verso 1 diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas: levanta-te, verso 2, e vai à grande cidade de Nínive, e ainda diz assim: prega contra ela a pregação que eu te disse. Dá para você fazer o que eu já mandei você fazer? A pregação você já tem. A mensagem eu já te dei, a palavra de juízo que você tem que levar para a cidade, eu já te orientei. Então agora, vamos ver se você vai. Desta vez,
Jonas vai, no verso 2, agora 3. E levantou-se Jonas, e olha que lindo, igreja, e foi a Nínive. Diga glória a Deus. Vamos celebrar o Jonas, aleluia, Jonas. E a gente fala assim, né, irmãos? É bom falar dos outros Jonas, até a gente perceber que tem um Jonas dentro da gente, mas fique em paz. Olha o 3, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade, 3 dias de caminho. Isso quer dizer, você demorava 3 dias andando sem parar para você cruzar a cidade. Uma cidade grande para a época, enorme para a época. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, pregava e dizia, a mensagem do Jonas, olha a pregação: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então eu fico pensando, eu como pastor, eu fico pensando assim, a mensagem do Jonas, ele está cruzando a cidade, e aí eu repito mais uma vez, sou eu lendo o texto, eu vejo Jonas assim, 40 dias vocês vão tudo morrer, 40 dias Deus vai acabar com vocês, é quase que eu não vejo a hora, é quase que o veneno está escorrendo no canto da boca, e 40 dias vocês vão ver uma coisa só, Deus vai acabar com Nínive. Essa é a mensagem, e de fato era uma palavra de juízo, mas uma palavra que ele está levando, irmãos, e vocês vão perceber no final, que é assim mesmo, mas ele está levando e torcendo mesmo para Deus acabar com aquela galera, com aquele povo. Ele está assim, Senhor, em 40 dias eu não vejo a hora de assistir de camarote o Senhor arrebentar essa turma toda. Mas uma coisa acontece quando se prega a palavra do Senhor, e a gente precisa contar com isso. Verso 5: os homens de Nínive creram em Deus. As pessoas mais difíceis, o povo mais complicado, as pessoas com o coração mais desalinhado, sem juízo, distantes do Senhor, quando ouvem esta palavra, são transformados pelo poder de Deus, quando são alcançadas por essa palavra. E é interessante que eu já ministrei cultos assim, que você diz, parece que não está acontecendo nada, você olha, gente, que nada, tem até raiva de crente, a palavra esmiuça a pedra, e aquele coração até então endurecido, ele vai sendo quebrantado. A palavra de Deus é poderosa. Eu também olho para esse texto, e como pastor eu me policio, porque eu percebo que depende muito mais de Deus do que do mensageiro. E quando eu digo muito mais, eu quero dizer, depende exclusivamente de Deus. O Senhor é quem transforma as pessoas. É óbvio que isso não me dá o direito de não preparar, de você não buscar Deus, de você não ser a melhor versão de você mesmo, mas o poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem. Então, ainda que Jonas corra aquela cidade, como ele correu, caminhando, dizendo, ai, vocês vão ver, 40 dias, Nínive será subvertida, mas os homens, no verso 5, creram em Deus, proclamaram em jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Essa palavra chegou no coração do rei de Nínive, no verso 6, e ele cobriu todo mundo de saco, quer dizer que era sinal de humilhação, pano de saco. Aí no 7 ele faz uma proclamação, ele coloca até os animais para jejuar, no 8 também, e aí no verso 9 ele diz por quê. Quem sabe, o rei de Nínive diz, Deus se voltará para nós, se arrependerá, se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Vamos buscar Deus, vamos nos arrepender, vamos jejuar, vamos pôr pano de saco, vamos pôr cinza na cabeça, vamos nos humilhar diante do Senhor. Quem sabe Ele não tem misericórdia da nossa vida, porque até então eles eram maus. Eles eram maus. E no versículo 10, você pode ler comigo em voz alta?
E Deus viu. Ah, que frase linda, né? E Deus viu. O que Deus viu? As obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. O que significa? Sucesso total na pregação de Jonas. E Jonas fica feliz? Começa o capítulo 4, que é o último. Como é que começa o 4? Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Eu vou fazer o Jonas. Vou fazer rapidinho, porque não é legal não. Estou pregando. Por quê? Deus vai acabar com vocês. E assim diz o Senhor. Um raio na cabeça daquele, um raio na cabeça do outro. E na hora que eu libero uma palavra, aí na hora que eu olho, todo mundo chorando, arrependido, se voltando para Deus. Eu, como pregador, eu diria: uau, deu certo, glória a Deus, que coisa linda. O Jonas olha e diz: ah, que droga, deu certo, se arrependeram, ai que raiva. Olha lá, estão chorando, estão orando, estão buscando a Deus. E agora ele vai abrir o... Você lembra como a gente começou o culto? Daqui a boca fala. Antes de ser verbalizado, está aqui dentro. Aprenda uma coisa. Minha mãe dizia assim para mim, eu pequeno: filho, as maiores brincadeiras, as maiores verdades são ditas em tom de brincadeira por pessoas que não têm coragem de falar a verdade na sua cara. Elas brincam, mas tudo que é dito está dentro da pessoa, está dentro do coração. Sai daqui. Jesus disse isso. Agora o Jonas vai abrir o coração e vai verbalizar, vai colocar para fora o que está dentro dele. Escute o que ele vai dizer. Verso de número 2. E orou Jonas ao Senhor. Isso, acredite, não parece? É uma oração. Olha que oração que ele vai fazer. Ah, Senhor. Primeiro, 2 pontos de exclamação no meio da revista corrigida. Primeiro está assim: ah, Senhor. Você já orou assim? Normalmente a gente olha: Deus, eu entro na tua presença, em nome de, como o Senhor não há outro. Olha a oração do cidadão, olha como é que o homem está. Ah! Você já começou uma oração assim? Eu dobro o jeito. Ah! Senhor. Aí, lá vem mais. Não foi isso que eu disse, estando eu ainda lá na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis. Agora tem um motivo da fuga. Por isso eu não queria vir. Por isso eu preferi entrar num navio, ir para o porão. Eu preferi morrer afogado. Eu preferi que um peixe me digerisse, me engolisse vivo. Eu preferi morrer do que obedecer, porque eu sabia que esse povo ia se converter. Eu sabia que o Senhor é piedoso. Eu sabia que o Senhor é misericordioso. Eu sabia, eu conheço o Senhor. Eu sei que o Senhor é longânimo. Eu sei que o Senhor é grande em benignidade, que é a disposição para fazer o bem. E eu sei que o Senhor se arrepende do mal. Eu conheço o Senhor. Agora eu peço no verso 3 que o Senhor me mate. Eu não quero mais viver. Espera aí, pastor, não estou entendendo. Jonas não está bem, não enxerga em Nínive um grupo de pessoas que mereça perdão e restauração. Como Nínive representa aquele grupo de pessoas que já te feriu
profundamente. E todos nós temos na nossa vida, todos nós, você tem que ser sincero com você. Se você puxar aí, você vai encontrar alguém na sua memória e provavelmente no coração, gente que já foi assim um instrumento na mão do inimigo e já te prejudicou demais. Gente que te fez pagar 5 anos de conta, de dívida, porque você na bondade emprestou o nome. Gente que você investiu, acreditou, abraçou e tomou uma facada pelas costas, foi traído, humilhado, ferido profundamente. E aí vem o Senhor que você conhece e diz assim: prega para ele. Aí o Jonas que mora dentro de nós diz: eu morro, mas eu não falo de Deus para ele. E por que eu não falo de Deus? Porque vai que ele converte. Eu não quero esse cara no céu comigo. Eu não quero essa mulher na mesma igreja que eu, sentada do meu lado, depois de tudo. Me engole, me digere, mas eu não vou. Vocês entendem? Então, quando ele prega, ainda que de má vontade, e o povo se converte, e Deus perdoa aquele povo, o Jonas reage dizendo: sabia, que raiva, é por isso que eu não queria pregar, trazer uma palavra, ainda que de juízo para essa turma. Por que, Jonas? Porque eu sabia que o Senhor é bom. Ai, que ódio! Quando a bondade de Deus com alguém que nós achamos que não a merece, irrita a gente. A bondade de Deus irrita a gente. O Senhor está sendo bom com quem, na minha concepção, eu creio do fundo da alma que não merece a tua bondade. Mas a pergunta é: quem merece? Você? Vocês estão me acompanhando ainda? E quem merece a bondade? Afinal de contas, nós não estamos aqui debaixo da graça de Deus. E o que é graça? Favor não merecido. A primeira e mais famosa definição de graça é essa: favor imerecido. Eu não mereço. Você merece? Por isso que Jesus morreu por nós. A não ser que você seja diferente, talvez, porque se você está aqui e acha que merece, você pode até orar assim: Deus, olha, não precisa nem ter mandado Jesus por mim não, porque eu faço o meu aqui, eu me resolvo, eu me salvo e eu entro aí em cima. E na verdade não havia nada que nós pudéssemos fazer, e toda a justiça do homem não passa, a Bíblia diz isso, de trapo de imundície. Ninguém merece, nós não merecemos. Por isso Jesus morreu por nós. Você pode dizer amém por isso? O Jonas está revoltado. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas de vez em quando esse Jonas tenta manifestar dentro de mim. Esse Jonas surge quando eu olho para alguém e o Senhor usando de bondade com alguém, o Senhor usando de graça com alguém, alguém que foi ruim comigo, alguém que foi mal comigo, alguém que na minha visão eu entendo não merecer. Então o Jonas ora no verso 3 dizendo: então tira minha vida, melhor é morrer do que viver. Eu não quero mais viver. Se for para viver olhando para essa turma arrependida e o Senhor perdoando essa raça ruim, eu não quero. Me leva, me mata. E então Deus pergunta no 4: ô Jonas, é razoável esse teu ressentimento? É justo você se sentir assim? E o homem, olha como é que ele está ruim. Olha o 5: Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, fez ali uma cabana, se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. E fez o Senhor Deus nascer, no versículo 6, uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse uma sombra nele, sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. O Jonas se alegrou em extremo, muito, por causa do que? A boboreira.
Uma planta. Ó, olha como é que Deus é estratégico, né? O homem, você consegue ver Jonas sentado assim, na entrada da cidade, emburrado? Que raiva. Aí Deus faz, da noite para o dia, uma planta crescer, a boboreira, e faz uma sombra, porque o sol saindo, judiando, né, da cabeça dele, aquele sol muito forte, aí aquela sombrinha. Aí Jonas ficou feliz. Obrigado pela boboreira. Aí o que Deus faz? 7, Deus enviou um bicho, matou a boboreira. Aí o sol frita, né? A cabeça do... Aí no versículo de número 8, quando o sol chegou, Deus manda um vento calmo. E aí que o sol judiou, porque sem vento o sol pega ainda mais, né? Isso assim, até parou de soprar, que é para o sol tostar o Jonas. Mas tudo é para mostrar uma coisa, uma lição para o Jonas. Aí o Jonas, ainda no 8, ele desmaiou e desejou, e o texto diz aqui, com toda a alma, eu leio com toda a força, morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. Ele quer morrer de novo, já está bravo de novo. Aí no versículo 9, disse Deus a Jonas: acaso é razoável que assim você te enfade por causa de uma boboreira? É justo você ficar assim por causa de uma planta, Jonas? E o que o Jonas responde? É justo sim que eu me enfade a ponto de morrer por causa da minha boboreira. O Senhor matou minha boboreira. Que é isso? O Senhor acabou com a minha plantinha? Não, eu estou muito bravo, eu estou muito nervoso por causa da minha plantinha. E aí no versículo de número 10, vem a grande lição do livro inteiro. Deus diz assim: você teve compaixão de uma boboreira, e você não trabalhou, você não fez ela crescer. Numa noite ela nasceu, na outra morreu. Eu não posso ter compaixão de uma cidade em que estão mais de 120 mil homens, e eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais. Acabou o livro de Jonas com essa pergunta. É o único livro que termina com uma pergunta. Deus está dizendo: você está assim por causa de uma boboreira. Você fica chateado porque arranhou o carro. Você fica chateado porque perdeu o emprego. Você fica chateado porque o seu gatinho está doente. E eu não posso salvar um ser humano porque você tem birra com ele. Por quê? Você tem as suas mazelas com ele. Acabou o livro de Jonas. Eu gostaria que você saísse daqui hoje, e eu quero terminar lendo Ezequiel. Abra aí a sua Bíblia, por favor, capítulo 36. Mas eu gostaria que você saísse daqui essa manhã pensando: Deus do céu, tem um Jonas dentro de mim. Toda vez que esse Jonas quiser aflorar, eu peço a Deus ajuda, e às vezes Ele quer. Deus, me ajuda. Deus, tem misericórdia da minha vida. Me faça enxergar como o Senhor enxerga. Me faça ver as coisas como o Senhor vê. Ezequiel 36, 26 traz uma promessa, e nós vamos orar essa promessa juntos nessa manhã. Se você puder ler comigo, vamos juntos. Ezequiel 36, 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Vamos ler o 27 também. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Você pode dizer glória a Deus? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Gente, pode vir o pessoal do louvor. Ontem, o pastor, foi ontem que a gente teve, pastor Miguel, do colaboradores? Não, foi sexta.
Sexta-noite nós tivemos a reunião, nosso pessoal aqui, os colaboradores, pastores. E foi até o pastor Miguel que ministrou até uma dinâmica do milho, da pipoca, né? E do piruá. É assim que fala? Piruá. Piruá. Cadê a folha que estava aqui, que o pessoal do louvor deve ter tirado? A folha do piruá. Coloca aqui para mim o slide. Tinha uma folha aqui em cima. Vocês sabem informar? Cadê a folha ou não? Vou tentar ler aqui, é quase um teste de vista. Vocês me escutam? Só 5 minutinhos? Talvez não dê isso. Aí, obrigado. Aqui está mais fácil. Esse é um texto, não é da Bíblia, é um texto de um escritor chamado Rubem Alves. E eu vou ler para você. O milho, a pipoca e o piruá. A gente já vai orar. Imagine o milho de pipoca dentro da panela, que vai ficando cada vez mais quente, e pensa que a sua hora chegou. Dentro da sua casca dura, fechado em si mesmo, ele não imagina destino diferente. Ele não imagina a transformação que está por vir. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Pum! E aparece uma outra coisa completamente diferente, que ele mesmo nunca havia sonhado. Aquele milho duro vira pipoca. A transformação do milho duro em pipoca macia é o símbolo da grande transformação pela qual devemos passar, para que venhamos a ser o que devemos ser. O milho de pipoca não é o que se deve ser. Ele é o que acontece depois do estouro. O milho de pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer. Você já mordeu um milhozinho daquele no meio da pipoca? Um dia desse, um mês passado, retrasado, fui com a minha família no cinema, pastor Miguel, e os meninos pediram uma pipoca doce. Eles gostam de pipoca doce. E eu tô lá, o menor que eu mastiguei, quebrei o dente. Acabou o filme. Acabou o filme, perdi o gosto, não tinha mais gosto da pipoca, o filme acabou o sentido. Eu assim, final de semana, falei, meu Deus, onde é que eu vou arrumar agora um dentista? Olha o prejuízo, quebrei meu dente. Eu fico pensando, como tem gente, irmão, que quebra o dente dos outros, né? O milho duro, ele machuca os outros. E se ele ainda dissesse, não, problema é meu, eu vou ficar no meu canto duro aqui. Não, ele machuca os outros. Diz mais, as grandes transformações acontecem quando nós passamos pelo fogo. E quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Uma mesmice, uma dureza assombrosa, achando que o seu jeito de ser é o melhor. De repente vem o fogo. A vida nos lança numa situação que a gente nunca imaginou. Pode ser o fogo de fora, você perder alguém, ficar doente, perder o emprego. Pode ser um fogo de dentro, um pânico, medo, ansiedade, depressão. Há sempre um remédio: apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui, transformando-nos em um piruá. O que é o piruá? É o milho que se recusa a estourar. É o milho que se recusa a se transformar. Piruá é um milho de pipoca que se recusa a estourar. São os que, por mais que o fogo esquente, eles se recusam a mudar. Acham que não pode existir coisa melhor do que o seu jeito de ser. Sua presunção, e o medo é a dura casca que não estoura. Seu destino
é ficar duro a vida inteira, sem se transformar na flor branca, macia e dar alegria para alguém. Terminado o estouro, alegre das pipocas, lá no fundo da panela, ficam os piruás, que não servem para nada. Seu destino é o lixo. Aí no final tem a fonte, e é um texto de Rubem Alves. Eu olho para a Bíblia e digo, Mateus, Jesus vai dizer que nós somos o sal dessa terra. Mas se o sal se tornar insípido, Jesus usa essa expressão para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Assim é a vida daqueles que se recusam a mudar, a ter um coração transformado de pedra para carne, a dizer, Senhor, eu me rendo, eu não entendo, eu não compreendo, eu tenho os meus desejos, eu tenho a minha relutância, mas Senhor, eu me rendo à tua vontade. Que nessa manhã a gente consiga dominar o Jonas que mora dentro de nós e aceitar a vontade do nosso Deus, que deseja que todo ser humano seja salvo. Fecha os teus olhos sentado mesmo. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pela dureza do nosso coração, pedimos perdão, meu Pai, pelas vezes em que nós nos recusamos mudar, dizemos não para um processo de mudança. Meu Deus, olhamos as coisas da nossa ótica, do nosso ponto de vista, e entendemos, meu Deus, que debaixo dessa ótica, escolhemos aqueles que devem ou não serem salvos e transformados, abençoados. Quando o Senhor nos disse que nós deveríamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. A palavra diz que o desejo do Senhor é que ninguém se perca, mas que todo ser humano seja salvo. Dá-nos esse coração, Senhor. Transforma em nós o que precisa ser transformado. Levante homens e mulheres, profetas do Senhor, que não se recusem, Senhor, a levar o Evangelho, a orar por aqueles que perseguem, que os feriram, que os machucaram, e liberar sobre a vida destes, com um coração aberto, a bênção e a graça do Senhor. Meu Deus, ajude-nos a nos alegrar com o pecador, com o filho pródigo que volta para casa depois de ter desperdiçado tudo. Ajude-nos, Deus, a festejar recuperação, mudança, conversão, transformação. É a nossa oração. Diga, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, pois quero me assentar à mesa com o Senhor. Amém.